Hello people, how are you? Como vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde, todos se cuidando aí. E vamos juntos a mais uma aula, né? Uma aula muito legal, onde nós vamos aprender sobre uma coisa básica, que são os números. E para isso nós vamos aprender a falar as horas, tá? É importante nós sabermos os números para várias perguntas, né, para vários diálogos que nós vamos desenvolvendo quando nós estamos aprendendo a língua inglesa. E nós podemos perguntar o número de telefone de alguém, por exemplo, podemos perguntar as horas. Então, para respostas assim, a gente precisa saber os números, tá bom? Então, nós vamos, nessa aula de hoje, focar em como aprender a falar e responder as horas, para treinar os números. Tá joia? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, you are welcome. Let's start. Vamos começar. Como dizer as horas em inglês? What time is it? Então essa é uma das formas, né, mais comuns, mais corriqueiras, mais cotidianas. What time is it? Que horas são? Para falarmos as horas cheias, usamos a expressão o'clock. O que são essas horas cheias, né? São horas fixas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá bom? Usamos essa expressão, o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock. Então, nós temos aqui alguns exemplos. It's 4 o'clock. São 4 horas. It's 5 o'clock. São 5 horas. Então, nós usamos essa expressão o'clock para dizer hora fixa. Certo? Nós temos outras duas formas de perguntarmos as horas aqui, tá? Sabemos que existem algumas diferenças, né, entre o inglês americano, né, dos Estados Unidos, e o inglês britânico, da Inglaterra. Essas duas perguntas aqui são mais usadas pelos britânicos, tá? Então, what is the time? Qual é a hora? Have you got the time? Você tem hora? Essas três perguntas são corretas, tá? Não tem nenhuma objeção, é só mesmo para vocês saberem que existem formas diferentes de nós falarmos as horas, de nós perguntarmos e respondermos, mas não tem nenhum erro, você pode escolher a que você quer. What time is it é a mais comum, é a mais usada, tá bom? Como responder quando não é hora fixa? Quando não é 1 hora, 2 horas, quando você tem minutos, né, envolvendo as horas. Como você vai responder? Então, a gente tem aqui algumas dicas importantes. Você tem aí, ó, 4h35. Como que você vai dizer isso em inglês? Lembrando que no inglês a gente nunca fala 4 horas apenas. 4h35. Você usa uma expressão inicial, que aqui é o it is, né? It's 4:35. Esse it's, para nós no português, seria são 4h35, tá? Então, no inglês, você sempre vai colocar essa expressão inicial, tá? It is sempre vai estar na resposta. São 4 horas, são 4h35. Sempre a gente vai utilizar essa expressão, é imprescindível. Então, aqui, a primeira dica para nós respondermos as horas, quando elas não são fixas, não são horas usando o o'clock, a gente vai ler todos os números, tá? Então, aqui, você tem 4h35, você vai colocar It's 4:35. Né? Então, você leu todos os números do jeitinho que você escreve, você lê. 4:35. Né? Eles não usam a expressão e, né? Mas usam todos os números, escrevem todos os números. Então, it's 4:35.
O segundo exemplo, 7:20. It's 7:20 ou 7:20. Nessas diferenças também com relação ao inglês britânico e inglês americano. 20, 20. São formas de nós lermos o 20. Então, você simplesmente leu todos os números que aparecem ali. Essa é uma das formas de nós lermos quando não é hora fixa, de nós respondermos as horas, tá bom? Vamos aos demais exemplos. A gente tem aqui expressões usadas para dizer as horas. Nós temos um formato aí, né, no desenho, mostrando como nós vamos usar essas expressões. Então, a gente tem a expressão past, tem a expressão quarter, tem a expressão to, half, o'clock. Vamos ver como que a gente usa cada uma delas, tá bom? Esse desenho mostra para nós o geral, né? Como que a gente vai utilizar essas expressões. E agora a gente vai ver uma por uma. Observem bem esse desenho, né? Quando você tem hora fixa, você usa o'clock. Aí passou para o lado direito, você usa o past, né? Depois, quando chega meia hora, half. Quando passa do meia hora, você usa o to. A gente vai ver um por um agora. Parece bem complicado, né? Mas vamos descomplicar agora usando os exemplos, tá bom? Quando a gente vê os exemplos, isso vai clareando mais na nossa mente. Vamos lá, então. Então, novamente, para fixar. A expressão o'clock é utilizada para horas fixas, tá? Então, 3 horas, it's 3 o'clock. 9 horas, it's 9 o'clock. Quando que eu uso past? A expressão past é usada para indicar os minutos antes de 30. Então, quando você tem, igual está no exemplo aqui, 6:20, né? Ainda não é 6:30, é antes de 6:30. Né, antes dos 30 minutos. Então, 6:20. It's 6:20 ou 6:20, certo? Ou it's 20 past 6. Esse past indica que já passou 20 minutos. Né? Passaram-se 20 minutos após 6 horas. Então, a gente usa esse past. It's 20 past 6. Né? Se passaram 20 minutos depois das 6. It's 20 past 6. Então, não é difícil, né? Só a gente entender isso, que passou 10 minutos de 6 horas, eu vou usar it's 20 past 10. Eu vou usar os minutos que passaram das 6. Igual tá no exemplo aqui, passaram-se 20 minutos depois das 6. It's 20 past 6. Né? Se tivesse passado 10 minutos, eu vou dizer it's 10 past 6, certo? Então, eu vou usar os minutos que se passaram e vou usar a expressão past para indicar que passaram-se 10 minutos, passaram-se 20 minutos, tá certo? E o outro exemplo que ele tem aqui, 8:10. It's 8:10 ou it's 10 past 8, né? Então, se passaram 10 minutos depois de 8 horas. It's 10 past 8. Tá certo? Então, past é utilizado para indicar os minutos antes de 30. Tá? Lembre-se do desenho que nós colocamos anteriormente aí. Esse desenho mostra bem para nós onde que o past está e que ele é usado antes dos 30 minutos, tá certo? Vamos continuar. Aqui a gente vai aprender a expressão a quarter. A expressão quarter é usada para indicar 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos. Então, a gente tem aqui 3:15. 3:15 você pode responder dizendo it's 3:15, né? 15 que é o número 15, então 3:15, it's 3:15, ou it's a quarter past 3. Quarter significa 15. Então, 15 minutos passados de 3. It's a quarter past 3. Ok? Aí o outro exemplo,
8h15. Como que eu vou falar esse 8h15 em inglês? It's 8:15, né? 8h15, 8:15. Ou it's a quarter past 8, né? Quarter é 15, então 15 passados de 8. It's a quarter past 8, ok? Então, nós temos essas duas formas. Então, quarter significa 15, tá? 15 minutos. Vamos continuar. Nós temos agora aqui a expressão half past. A expressão half past é usada para indicar meia hora, né? Meia hora, 30 minutos. Então, vamos aos exemplos aqui. 8h30. Nós temos duas formas de dizer esse 8h30. It's 8:30 ou it's half past 8. Né? Half past é 30 minutos. Então, é half past 8, ou seja, 30 minutos passados de 8. Certo? Então, it's half past 8. E depois, 11h30. Como que eu falo 11 horas e 30 minutos em inglês? De duas formas. It's 11:30 ou it's half past 11. Né? 30 minutos passados de 11. It's half past 11. Certo? Então, half past é meia hora. Então, toda vez que eu quero falar meia hora, eu vou usar esse half past, ok? Vamos continuar. Tá acabando, mas estamos aprendendo bastante hoje, tá vendo? É muito legal. Esse aprendizado nos enriquece bastante. Continuando, nós temos aqui a expressão to. Note que depois dos 30 minutos, em vez da expressão past, utilizamos o to. Então, depois de 30 minutos, quando nós temos, por exemplo, 8h35, 8h40, eu vou utilizar o to, tá? Para responder em inglês esse horário, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos 8h45. Temos duas formas de dizer isso. It's 8:45 ou it's a quarter to 9. Né? Ou seja, 15 para as 9. E 8h50, como que eu vou dizer isso? Eu posso dizer it's 8:50, né? Que é 8h50, 50 é o número 50. It's 8:50 ou it's 10 to 9, 10 para as 9. Tá? Então, eu posso dizer, escrever literalmente 8h50, né? 8:50, ou eu vou dizer 10 para as 9. It's 10 to 9. Ao invés de colocar o quarter, né? O past aqui, perdão, eu vou colocar o to. Né? Então, depois dos 30 minutos, eu uso a expressão to, porque ele está indo de encontro a uma hora cheia. Né? No caso aqui, 8h50, está indo de encontro às 9 horas. Então, eu vou usar it's 10 to 9, faltam 10 minutos para as 9. Tá? O to aqui indica para, por isso que eu uso to, porque ele está indo de encontro a um horário seguinte. Né? Então, eu vou usar o to. Faltam 10 minutos para as 9. Tá certo? Muito interessante, não é? Nós vemos que tudo faz sentido, não é? As pessoas inventaram essas expressões, não. São todas muito bem explicadas e fazem sentido. É muito legal aprender essas frases. Pay attention, prestem atenção. Utilizamos as expressões AM e PM para indicar quando o horário em inglês ocorre antes ou depois de meio-dia. Então, nós temos AM antes do meio-dia e PM depois do meio-dia. Então, quando nós escrevemos, né, as nomenclaturas das horas, nós colocamos essas expressões para indicar se é antes do meio-dia ou se é depois, tá? Então, 9 horas da manhã, eu vou colocar 9 AM. It's 9 AM ou it's 9 o'clock in the morning. Né, porque é da manhã, então tem que ter o AM. E se for da tarde, da noite,
It's 10 p.m. ou It's 10 o'clock in the evening. São 10 da noite, tá? Então, quando é noite, quando é tarde, noite, eu vou usar p.m. Tá certo? Então, essas expressões indicam, né? Quando é manhã ou quando é tarde ou noite, certo? E quando eu quero expressar meio-dia, eu posso usar essa expressão aqui, ó. It's noon, é meio-dia. Exatamente meio-dia eu posso usar essa expressão, it's noon, tá? Meio-dia. It's midnight, meia-noite. Dois gatinhos ali olhando as estrelas, né? Então, it's midnight, é meia-noite. São expressões importantes para aprendermos também com relação às horas que a gente vai ouvir. Então, nós temos que aprender a falar e a também entendermos, né? Quando alguém disser para nós. E é isso, né? Nós concluímos a nossa aula. E eu espero que vocês aprendam, pratiquem. Isso não é de um dia para o outro que a gente vai aprender, mas a gente tem que praticar, a gente tem que ouvir bastante. Então assistam essa aula várias vezes, repitam as pronúncias, pratiquem e vamos lá, vamos aprender, porque aprendizado é muito importante, tá bom? Tenham uma boa semana, take care, cuidem-se, tá bom? God bless you, Deus abençoe vocês. Bye, bye.